Buenos días, vamos a dar inicio al bloque número 13, gestión de calidad, y vamos a tener, o voy a tener como compañero en la moderación al doctor Cleven Sáenz de Ecuador. El tema de hoy realmente a todos los que estamos dentro del grupo que le gusta la calidad, la acreditación y los sistemas que generen mejora continua, este es un punto muy importante. Históricamente, desde el 2007, que se hizo el congreso en el INEN y que tuve la suerte de participar, conversamos en ese tiempo con la doctora Lucián, que ahora está presente, con Derlián, en la posibilidad de tener una norma latinoamericana, ¿no? Una norma de acreditación latinoamericana. Es un espíritu que nace de ALAPAC y que muchos de nosotros compartimos la misma versión. Se ha creado sistemas de acreditación a nivel de Argentina, a nivel de Brasil, el mismo CAP, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de estandarizar procesos a nivel de Latinoamérica y Brasil, que tiene una gran experiencia al respecto, nos dará la mano o nos marcará el paso para que nosotros avancemos hacia eso. Entonces yo, con mucho placer, tengo el honor de moderar este grupo e invito al doctor Cleven Sáenz para que comencemos de una vez con unas palabras. Sí, claro. Bueno, buenos días con todos. Gracias por estar aquí. Me acuerdo todavía del año 2007 cuando nos conocimos y comenzamos a hablar de los temas de acreditación. Creo que los que estamos aquí reunidos somos personas que hemos trabajado más de 20 años con esta idea de trabajar en la mejora, de impulsar la gestión, de buscar mecanismos para democratizar el acceso a la calidad de los laboratorios en los países de América Latina, y es algo de lo que hoy queremos nutrirnos, de la experiencia del PALC, que es un programa de acreditación brasileño que tiene, de hecho, más ancestralidad que la normativa ISO 15189, a la cual está perfectamente alineada, y yo diría que incluso en algunos puntos la supera, en términos de la forma en la que está expresada la normativa y cómo está construida, digamos, con un espíritu bastante más alineado a establecer puntos específicos relacionados con la práctica de laboratorio. Así que para nosotros es un gusto tenerles aquí. Así que vamos a comenzar con esta mesa redonda hablando con los expertos. Entonces presentemos a la primera persona que nos acompaña, es Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, patólogo clínico con una maestría y doctorado por la Unifesp, con una maestría en Administración y Gestión de la Salud por el Hospital Israelita Albert Einstein HIAE, gerente médico del Laboratorio Clínico HIAE y coordinador médico del Laboratorio Central de la EPM Unifesp. Actual director de acreditación y calidad de la Sociedad Brasileña de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, expresidente de la Sociedad Brasilera en el periodo 2020-2021. Bienvenido, Carlos Eduardo. Sí, efectivamente, y nos va a hablar justamente del Programa Brasileño de Acreditación de Laboratorios Clínicos, la acreditación PALP y la evolución histórica y procesos en la internacionalización. Adelante. Buenos dias a todos. Agradeço o convite para participar dessa mesa redonda. Agradeço Armando, Kleber, pelo convite, toda a organização, Luiz Figueroa. É um prazer falar um pouquinho para vocês sobre o nosso programa de acreditação de laboratórios clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina de Laboratório. Eu não hablo espanhol. Se preferes, posso falar um portunhol, uma mistura, um mix, portunhol de português com espanhol, para ficar mais claro para vocês. E minha ideia acá é falar um pouquinho sobre a história do programa, quando nasceu, e algumas características e seu processo de internacionalização. Nesta mesa iremos distribuir normas em versão espanhol, com caráter educacional do programa inicialmente,
e, posteriormente, no futuro, quem sabe próximo, poder acreditar laboratórios em toda a Latinoamérica. Tá? Esta é nossa ideia como Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina de Laboratório. Evolução histórica e processos de internacionalização, como falei, esta é a ideia em minha charla, em 15 minutos. As características do nosso programa de acreditação de laboratório clínico, as características mais importantes da avaliação externa de acreditação é que é um processo voluntário, educativo, confidencial, independente e periódico. O PALC, como nós outros chamamos no nosso programa, é patrocinado, é sediado em nossa Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que fica na cidade do Rio de Janeiro, nossa sede de nossa sociedade. Nossa sociedade foi fundada, uma sociedade médica, fundada em 1944, sem fins lucrativos, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, afiliado à Associação Médica Brasileira. Se dedica ao desenvolvimento científico e profissional de patólogos clínicos e outros profissionais da área de laboratórios clínicos e de medicina de laboratório. O PALC foi criado em 88, tá? 1988. Acá estamos com a doutora Luizane, uma das criadoras do programa, em conjunto com o Dr. Wilson Skolnick. 25 anos atrás, foram os idealizadores desse nosso programa. Dr. Guilherme, que depois falará com vocês sobre a norma em específico, né, alguns itens da nossa norma. Também participou como diretor de acreditação e qualidade por algumas gestões em nossa diretoria. Nossos objetivos com o programa é determinar as conformidades dos elementos do sistema de qualidade com os requisitos da norma PALC vigente. Esta norma que trazemos acá, que iremos distribuir na sua versão em espanhol, é uma norma do ano de 2021. Tá? Nós outros lançamos a nossa nova norma este ano em nosso congresso em Brasil, a norma 2025, que também será disponibilizada em um futuro próximo na versão em espanhol. Como a norma vigente é essa norma de 2021, traduzimos e iremos disponibilizar para vocês esta norma nesta versão. Avaliar a eficácia do sistema de qualidade implementado e no item a item da norma. Prover ao laboratório auditado oportunidades de melhoria do sistema de qualidade, considerando o caráter educativo do programa. Servir de instrumento para a concessão de certificados de acreditação após toda auditoria que é realizada no laboratório, fornecemos um certificado. O Dr. Guilherme depois irá passar pelos principais itens da norma. Acá, só para fins ilustrativos, temos todas as capas das normas desde 1998, como iniciamos nosso programa, até a norma atual, 2025, em versão português. E acá, como podem ver à direita, a primeira versão da norma em espanhol. O Dr. Armando citou a Derliane. Derliane fez a revisão da norma, grande parceira nossa em nossa sociedade. Nossa norma é acreditada pela ISQA, the International Society for Quality in Healthcare, desde 2016. É a principal organização em âmbito mundial que reconhece as instituições e normas acreditadoras pelo mundo. Tá? E nós outros temos o selo da ISQA tanto para nosso programa quanto para nossa norma. Acá, o Dr. Guilherme irá falar depois com vocês sobre algumas responsabilidades do laboratório acreditado e de instituições acreditadoras. Vou passar
rápido aqui também. A divulgação da acreditação é importante. Teremos o uso do selo do programa é baseado em normas específicas de políticas nacionais em relação a veículos de divulgação da norma. Teremos muitas denúncias anônimas em relação de uso indevido de nossa marca. Teremos acá em Brasília um caso hoje crítico com falso HIV, resultados de falso HIV positivos, falsos negativos de HIV, né, falso positivo, não, HIV falsos negativos, que o laboratório não era acreditado e divulga o nome de nossa sociedade. Então, o uso indevido da marca é uma preocupação quando nós outros lançamos este selo, e o selo muito reconhecido no mercado nacional, e nossa intenção é permitir que essa informação, essa do cunho educacional, chegue aos laboratórios de Latinoamérica e possam no futuro serem acreditados também em uso do selo. Trazendo para fechar alguns números atuais de nosso programa, temos em Brasil 192 laboratórios acreditados, 1 em processo de acreditação, 27 inscritos, esses números de setembro de 2024. Acá nós outros estamos trabalhando apenas agora com números de unidades acreditadas, porque os laboratórios no Brasil estão em fase de consolidação, grandes grupos com concentração de laboratórios e um volume grande de número de exames. Então, nós outros estamos quantificando nosso programa com o número de unidades acreditadoras. Acá, como vocês podem ver, esqueci do laser. Acá, este é o número total de unidades acreditadoras em agosto de 2024, 2.435 postos de coleta. Sim? Acá, os números de auditorias de acreditação, acompanhamento remota, auditorias de manutenção e auditorias internas assistida remota. Depois o Dr. Guilherme irá falar um pouquinho sobre este processo de acreditação. Alguns números por região em Brasil, número de auditores. Nós outros temos quase 70 auditores, e iremos fazer um curso de auditores externos na semana que vem em nossa sede no Rio de Janeiro, para capacitar mais médicos e profissionais de áreas da saúde para se tornarem auditores do programa. Essa distribuição entre os diferentes estados de nosso país. Acá, para fechar, o número de exames monitorados por mês pelo nosso programa, estamos falando de quase uma projeção de quase 100 milhões de exames mês. Estamos falando 1,2 bilhões de exames ano. Isto representa quase 60% de todo o mercado nacional. Por isso que, quando eu falei da importância da consolidação e lidarmos com os números de unidades coletadoras, nosso programa tem uma abrangência nacional muito importante e muito relevante, e prezando sempre pela cunho educacional. Era isso, Dr. Guilherme, por favor. Obrigado. Bueno, a continuación va a dar la ponencia el doctor Guilherme Oliveira. Es especialista en patología clínica y medicina en laboratorio, MBA en gestión empresarial, máster en promoción de la salud, es director de acreditación y calidad, actual vicepresidente de la Sociedad Brasilera de Patología Clínica, Medicina y Laboratorio, director administrativo de expansión del Grupo Sabin y director administrativo de expansión del Grupo Sabin. Adelante, doctor, que va a tocar el tema de estándar de PALC, estructura y requisitos. Buenos dias. Antes de começar, completar os dados do Dr. Carlos, acho importante reforçar, em 2023, em 2023, os 192 laboratórios PALC realizaram 1,2 bilhões de exames em Brasil. Buenos dias. Em primeiro
lugar, agradecer à organização do evento pela invitação. Como o Carlos Eduardo, né, pido escusas, né, pelo portunhol, mas acredito que será a melhor forma de comunicar. Bem, sou Guilherme Oliveira e irei falar por estándar do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, o PALC, estrutura em requisitos. Bem, por que é importante que o laboratório tenha qualidade? Frossman, em 1919-96, publicou que, ao redor de 70% das decisões médicas em seguimento dos pacientes utilizam informação contenida nos informes das provas de laboratório. Então, não se tem medicina de qualidade sem laboratório, que os laboratórios tenham qualidade. Em que cenário surgiu a acreditação de laboratórios clínicos? Os programas de acreditação se criaram como resposta a persistentes acusações de mala prática, falta de estándares, fraude e mau desempenho em los laboratórios clínicos. E, atualmente, a acreditação se ha consolidado como a melhor forma de demonstrar o compromisso de uma instituição sanitária com a qualidade e a segurança do paciente, não só laboratórios, hospitais, por exemplo. Como está organizada um sistema de acreditação? Tem três partes: estándares, auditores e entidade acreditadora. Em caso do PALC, a entidade acreditadora é ex-BPC-ML, como bem mostrou o Dr. Carlos Eduardo. O standard, o PALC, que nós orgulhamos, já está na sua sétima versão, né, desses 25 anos. E os auditores. Os auditores são um ponto muito importante do nosso programa. Quem são os auditores do PALC? Ser profissionais legalmente habilitados para exercer responsabilidade técnica dos laboratórios clínicos. Em Brasil, legalmente são médicos, bioquímicos, biomédicos e biólogos. Ter uma experiência mínima comprovada de 5 anos em atividades de laboratório. Ter capacitação de auditor interno do Standard PALC. Aprovado em la formação de auditores externos do PALC. Realizar e aprovar auditorias de capacitação. E ser membro ao dia da SPPC-ML. Qual é o alcance da acreditação PALC? Laboratórios que examinam amostras biológicas de origem humana. Importante, né? E laboratórios clínicos, estações de recolheção, laboratórios de investigação que emitem informes e laboratórios satélites, que incluem point-of-care testes. Qual é a origem dos requisitos do PALC? PALC busca as melhores práticas. E essas informações foram buscadas aonde? Em estándares do CAP, estándares das normas, estándares ISO, estándares do CLSI, estándares ISQA e a regulação brasileira, né? Publicadas pela Anvisa, ANS e Ministério da Saúde. Como é a estrutura da norma PALC, do Standard PALC? O Standard do PALC tem 17 capítulos, que contém 175 requisitos. A versão 2021. Divididos os 17 capítulos são organização e gestão geral, gestão do sistema da qualidade, gestão e controle da documentação, gestão da qualidade e expedientes técnicos, gestão de não conformidades, reclamações de clientes e melhora contínua, gestão de laboratórios de apoio, gestão de equipes e suministros, gestão da fase pré-analítica, gestão da fase analítica, garantia da qualidade, gestão da fase pós-analítica e informes, gestão de personas, gestão da informação técnica, gestão de exames prioritários, gestão de ambiente de segurança, gestão do sistema de informação do laboratório e, por último, gestão de riscos e segurança do paciente. Como ocorre o processo de acreditação do PALC? Começa com a inscrição, a recepção do formulário de inscrição e apresentação do CADLAB,
que é memória descritiva do laboratório. Quantos laboratórios, quantas estações de recoleção, equipo, metodologias, recursos humanos e outros. Apresentação do CAD-Lab e informe de auditoria interna por parte do laboratório, mas documentação legal. A partir deste ponto, ocorre a emissão do contrato das partes e firma-se o acordo. Agenda-se, programa-se o agendamento das auditorias, da auditoria de acreditação. Quais tipos de auditoria existem em ELPALC? Auditoria diagnóstica e pré-auditoria, que é opcional. Auditoria de acreditação externa ou auditoria de mantenimento. Auditoria interna assistida, que é à distância e virtual. Auditorias de segmento incidentais e extraordinárias, que ocorrem raramente. O programa é organizado em ciclos de 3 anos. Né? É o primeiro ciclo. Primeiro ano, auditoria de acreditação. Segundo ano, auditoria de mantenimento. E terceiro ano, auditoria interna assistida. Inicia-se segundo ciclo. Ano 4, auditoria de recertificação. Quinto ano, auditoria interna assistida. Sexto ano, auditoria de mantenimento. No 7º ano, inicia-se o terceiro ciclo com auditoria de recertificação. 8º ano, auditoria interna assistida. 9º ano, auditoria de mantenimento. E, a partir do 10º ano, segue-se da mesma forma. As etapas da auditoria. Realiza-se a auditoria gera um informe com não conformidades, recomendações e oportunidades de melhoria. O laboratório, então realiza ações corretivas, que são submetidas à aprovação do auditor líder e da CALC. O que é a CALC? CALC é a Comissão de Acreditação de Laboratórios Clínicos. Se o relatório é aprovado, emite-se o certificado de acreditação. Se não, retorna ao laboratório para que realize mais ações corretivas até a aprovação. A pergunta é: como se beneficia o laboratório da acreditação? Trouxe exemplos do programa de benchmarking e indicadores de laboratório que a SBPC-ML oferece em parceria com a empresa Controlab. Né? Este é um demonstrativo do indicador de retraso em los resultados dos exames de pacientes não hospitalizados. Um indicador muito importante. Né? Comparar o desempenho de laboratórios com e sem acreditação PALC para taxas em atrasos. Os laboratórios acreditados por PALC tiveram um desempenho significativamente melhor, com uma mediana de 1,1% de pacientes atendidos em comparação com o 2,9% apresentado por laboratórios não acreditados. Observa-se também que a variabilidade de laboratórios PALC também foi melhor do que os não acreditados. O segundo exemplo, os falhas em la comunicação de valores críticos. Né? Novamente, os laboratórios acreditados por ELPALC tiveram um desempenho significativamente melhor, com uma mediana de 0,1%, que corresponde a 4,6 sigma, de pacientes não reportados frente a 2,8%, que corresponde a 3,4 sigma, que apresentam outros laboratórios não acreditados. Novamente, a variabilidade dos laboratórios PALC foi muito menor que dos não acreditados. Outros benefícios da acreditação, reportados pelos próprios laboratórios acreditados. Maior qualidade, redução de desperdícios, retrabalhos e, em consequência, de custos. Mais segurança para os pacientes, os médicos e as partes interessadas. Permitir que os clientes comparem os serviços e tenham a segurança dos resultados adequados. Imagem positiva da instituição de saúde ante os profissionais, pacientes e sociedade em geral. Subsidiar a defesa contra demandas por negligência profissional. E maior poder de negociação com os compradores de serviços. Concluindo,
quero invitá-los, né, que visitem o sítio web da SBPC-ML. Lá encontrarás conteúdo científico atualizado, eventos, formação e conferências, networking e versões eletrônicas das nossas normas. Muchas gracias. Agradecemos a Guillermo en la exposición y a continuación nos va a acompañar Fernando Berlich, que es químico farmacéutico, bioquímico farmacéutico, maestría en farmacia, análisis clínico, gestión de indicadores, MBA en gestión empresarial y marketing, certificación internacional de Lean, Healthcare and Six Sigma, certificado de Master Black Belt, Lean Six Sigma, gerente de indicadores y acreditaciones en Controlab, miembro del Comité de Acreditación del programa PALC de la Sociedad Brasileña de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio y profesor de posgrado de Planificación Estratégica, Innovación y Datos. Él va a tocar el tema estándares PALC e ISO 15189, convergencias y diferencias esenciales. Adelante, Fernando. Gracias, Armando. Buenos días a todos. Primeiramente, agradeço a la PAC e a SBPC por la invitação para falar desse tema que para todos nós outros é muito importante falar de acreditação, que é a base de toda a qualidade em laboratório clínico. Como estava falando a Carlos ayer, eu penso que me quedei com a parte mais aburrida das apresentações de hoje, que é falar de los requisitos de las normas, né? A parte árdua dessa conversa nossa. Pero, então, perdona-me por isso e tentaremos fazê-lo de maneira ligeira. A proposta agora é discutir o estándar de acreditação do PALC frente ao estándar de acreditação da ISO 15189, que é o estándar mais reconhecido em nosso segmento, que é a norma ISO 15189. Por supuesto, não podemos esgotar todos os estándares, pero as ideias acá é ressaltar as principais diferenças e similitudes entre estes dois estándares. Esta comparação que tenho feito acá utiliza a norma na versão 2021 em espanhol, pero em alguns momentos me vou utilizar a norma 2025, principalmente no novo capítulo da norma, que é o capítulo 18. A primeira consideração que temos que fazer nesse momento é respeito à comparação entre a norma, o estándar PALC com o estándar ISO 15189, é que o estándar PALC utiliza a ISO 15189 como a principal referência técnica dos requisitos técnicos para nosso estándar. Pero lo utilizamos também no estándar da ISQA, que é referência para alguns temas em específico, por exemplo, como gestão de riscos, segurança, governança e principalmente a atenção centrada em la persona, que é os conceitos mais atuais em laboratórios clínicos. Primeiramente, dizer que a acreditação PALC é um processo voluntário que certifica a gestão do laboratório e nossa acreditação segue um fluxo de trabalho estandarizado que é baseado nas recomendações da ISQA. E nesse processo se permite a colaboração de diferentes stakeholders, né, e utiliza informações como legislação, outras normas internacionais de acreditação, a colaboração de expertos invitados nesse processo, os editores do próprio programa PALC, os laboratórios acreditados que enviam sugerências para nosso processo, outras entidades profissionais e outras partes interessadas, como o governo, por exemplo. Isto é o ciclo estandarizado da construção e da revisão da norma PALC. Aqui eu destaco a parte de ideação compartida, onde recebemos as contribuições e sugerências das partes interessadas e incluímos no processo de construção da nova versão da norma. Então, comparando a norma PALC com a norma ISO 15189,
la norma PALC contiene los principales requisitos técnicos do estándar ISO 15889, pero no cubre la norma em sua integralidade. Como Guilherme havia dito anteriormente, o estándar PALC supera em alguns pontos a norma ISO 15889 por agrega novas temáticas em seu estándar, principalmente como falei anteriormente, gestão de riscos, segurança, monitoria de desempenho e centralidade do paciente. Bueno, a continuação apresentaremos alguns pontos em cada capítulo de convergência e de distinção nas normas PALC e a ISO 15889. A parte aborrida empieza acá. Por exemplo, no capítulo 1, a maioria dos requisitos estão em la ISO 15889. Os requisitos do PALC estão em la ISO 15889. Aqui nos mostro alguns desses requisitos, pero os requisitos do capítulo 1 estão em pontos distintos em la norma ISO 15889. Nós agrupamos na ideia de agrupar os principais requisitos da organização geral e da gestão do laboratório. Ponto de distinção está no requisito 1.9, em que a norma PALC traz no requisito que o laboratório tenha uma planificação estratégica formalizada e documentada. Este requisito vem da norma ISQA, que solicita que os laboratórios tenham uma visão estratégica de seu negócio. E é muito importante. E não é requisito que está na ISO 509, porque não é requisito extremamente técnico, mas sim de gestão e que garantiza a sustentabilidade do laboratório ao longo do tempo. E no capítulo 2, nós falamos da gestão do sistema de qualidade, e acá temos uma grande similitude da maneira que a norma PALC trata frente aos requisitos técnicos da ISO 15889, porque todos, como a ISO 9001, também tratam bem desse tema do sistema de gestão da qualidade. Pero destaco acá requisito 2.5 que fala de indicadores de desempenho, em que nosso estándar comenta a necessidade de comparabilidade com outros laboratórios similares, dos resultados entre laboratórios, dos indicadores entre laboratórios. Adicionalmente a você fazer a gestão dos indicadores, também comparar com outros laboratórios para fomentar a melhora contínua dos processos. E como falou Guilherme, nós, SBPC e Controlab, temos programa estruturado de indicadores de desempenho que já está desde 2006, há quase 20 anos em operação, em uma parceria, uma associação entre SBPC e Controlab, onde participam mais de 400 organizações em 17 países atualmente. Nesse escopo de indicadores, temos mais de 180 indicadores em 8 dimensões de desempenho, atendendo 4 segmentos de mercado, como laboratórios clínicos, radiologia, anatomia patológica e telemedicina. Isso permite que os laboratórios tenham formas de atender o requisito 2.5 que é exigido na comparação. No capítulo 3, falamos de gestão e controle da documentação e também acá temos grande alinhamento entre a ISO 15889 e PALC. Não há divergência nesse capítulo, como também não há divergência no capítulo 4, em la gestão de registros e da qualidade. Há grande alinhamento entre os dois estándares. Isso também acontece no capítulo 5, na gestão das não conformidades, queixas de clientes e melhoria contínua. Ou seja, todos os requisitos que englobam o sistema de gestão da qualidade de alguma forma estão bem alinhados com o que se fala no estándar ISO 15889. Na gestão de laboratórios subcontratados ou laboratórios de apoio, também há esses requisitos em la ISO 15889, principalmente no item 6.8, em produtos e serviços externamente utilizados,
Então, há uma grande cobertura desse tema. Na gestão de equipos e insumos também, encontramos na ISO 1589, no capítulo 6, requisitos relacionados a recursos, que contemplam o mesmo que a norma no Standard PALC contempla no capítulo 7. No capítulo 8, temos a gestão da fase pré-analítica, e, como deveríamos esperar, isso também é bem coberto pela Standard ISO 1589, pois a fase pré-analítica é a fase mais sensível do laboratório clínico, mais provável de erros, né, e situações não previstas. No capítulo 9, temos os requisitos de gestão da fase analítica, também perfeitamente alinhados com o Standard 15189, incluso na parte de avaliação de incertidumbre de medição. Está bem alinhado em todos os requisitos neste capítulo. Em capítulo 10, temos a gestão de exames prioritários, POCT, e isso é tratado na ISO 1589-2022 como um anexo à norma. No anexo A, temos os requisitos para os point of care testing. No capítulo 11, temos os requisitos relacionados a asseguramento da qualidade. Então, temos os requisitos que falam da garantização da qualidade analítica. E, obviamente, temos isto também como requisito técnico na ISO 1589. Estão bem alinhados, tratamos de controle da qualidade interna e externa, e incluso a questão de validação de imprecisões, atitude, todos os temas relacionados. No capítulo 12, temos a gestão da fase pós-analítica e informes. Também temos um grande alinhamento com a ISO 1589. Os requisitos são praticamente os mesmos, muito similares entre os estándares. No capítulo 13, na gestão de personal, temos algum alinhamento com a ISO 1589, mas o PALC excede em alguns pontos específicos baseados na referência da ISQA. Temos, por exemplo, critérios que tratam de estresse dos personagens de laboratório, da prevenção à violência, e temos outros requisitos bem mais atuais e que foram referenciados no Standard ISQA. No capítulo 14, temos os requisitos de gestão da informação técnica, relacionado principalmente à governança clínica, e aqui temos também um alinhamento com a ISO 1589, pero temos um ponto que não está coberto pela ISO 1589, que é a questão de evaluar o impacto dos serviços prestados na assistência de saúde dos pacientes. Esse é um ponto fundamental no standard da ISQA, que não há requisito na norma e no standard 1589. E é um requisito extremamente importante e, por vezes, difícil do laboratório mostrar como acessar esse impacto dos serviços prestados. Pero é um tema muito relevante. No capítulo 15, temos requisitos relacionados à gestão ambiental e da segurança. Temos na ISO 509 a mesma referência, em alguns pontos distintos, como 5.6 de gestão de riscos, nas condições das facilities, dos locais de atendimento e na questão de resíduos do laboratório. No capítulo 16, temos requisitos relacionados à parte de gestão da informação, gestão do sistema de informação do laboratório. Temos toda a cobertura de segurança dos dados, de controle dos dados, dos sistemas informáticos do laboratório, e incluso a questão do plano de contingência, que é muito importante em todas as situações que o laboratório tem a atenção voltada para ter um plano de contingência em caso de falha do sistema informatizado ou outras situações importantes.
En lo capítulo 17 tenemos los requisitos relacionados a gestión de riesgos y la seguridad del paciente. El capítulo 17 certamente marcou uma nova etapa em nossa acreditação quando foi criado, há algumas versões atrás. E nesse apartado tratamos os principais requisitos vinculados à gestão de risco, à segurança do paciente, que são certamente elementos essenciais para qualquer sistema de gestão das organizações sanitárias. Então, nesse capítulo, contemplamos alguns requisitos de la ISO 1589, em alguns requisitos que vêm da ISQA. Principalmente a ISQA, consideramos a questão de los direitos de los pacientes, que é muito importante tanto na definição como na comunicação de los direitos dos pacientes. E acá trouxe novo requisito que não está agora ainda na versão 2021 em espanhol, pero está na norma em português de 2025, que é o capítulo relacionado à atenção centrada na pessoa, que é um tema muito importante para todas as organizações de saúde e que temos que ter uma atenção especial quanto a esse tema e os incluímos como um capítulo especial para incluso dar uma relevância a esse tema muito importante para nossas organizações. E para finalizar, les trouxe uma comparação mais visual entre a cobertura de los requisitos entre as normas. Nós podemos ver que o Standard PALC inclui na integralidade o standard da ISQA. Integralmente, todos os requisitos que estão no standard ISQA estão cobertos em nosso standard na versão 2025 e 2021 também. Pero a ISO 1589, a maioria de los requisitos estão em nosso standard, pero há uma integralidade, uma similitude global, total entre os dois estándares. E, como o Dr. Guilherme falou anteriormente, também utilizamos outras normas e diretrizes internacionais como fonte, como referência para nosso estándar de acreditação PALC. Em resumo, podemos dizer que o estándar PALC se basa em diferentes referentes normativos, lineamentos internacionais, que são relevantes para nosso segmento de medicina de laboratório. Os pilares do Standard PALC são a contribuição à excelência técnica dos laboratórios e uma gestão baseada na atenção centrada em la persona, que une justamente a ISO 15189 com a norma ISQA, que são as grandes referências para esse processo. Dessa maneira, creemos que o Standard PALC pode marcar a diferença em la sustentabilidade dos laboratórios e aumentar a segurança dos serviços prestados aos pacientes. Muchas gracias. Deixo mis contatos aqui. Muchas gracias a todos los ponentes. Magnífico. Sí, va a haber preguntas, ¿sí? Entonces pueden pasar. Tomen asiento. Mientras toman asiento, ¿los ponentes tienen alguna pregunta para ellos? Es muy importante la experiencia que más de 20 años tiene la Sociedad Brasilera dirigiendo este proceso de acreditación de laboratorios. Y todo surgió, según históricamente, fue muy semejante a lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos como que daban resultados sin un sustento. Acá hicieron una evaluación, ¿no? Enviaron guaraná, ¿así fue? Inca Kola. Acá puede ser Inca Kola, ¿no? A los laboratorios y reportaron, todos los laboratorios reportaron, bueno, un grupo de laboratorios, no eran todos, era un grupo, y a raíz de eso se planteó la necesidad de tener un estándar y más adelante eso se convirtió en una acreditación de todos los laboratorios. Es un gran ejemplo de que cuando existe alguna crisis hay que tener la resiliencia, levantarse y seguir para adelante, ¿sí? Entonces es algo muy importante y la verdad que es una oportunidad para nosotros
el conocer una norma en español y la oportunidad de que nos, de alguna manera, establecer un vínculo que nos permita también acceder a acreditaciones. Si tienen alguna pregunta, yo comienzo preguntando porque... sí, sí hay una pregunta. Ahí está. Ya. Sasha, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Sasha Gutiérrez. Bueno, la verdad no conocía esta norma, me ha parecido bastante completa. Quería saber en qué otros países, aparte de Brasil, se encuentran presentes en general. No sé si ha habido de repente algún acercamiento por parte del Perú o no. Gracias. Obrigado pela pergunta. Nós outros temos a norma somente no Brasil, atualmente. Nossa ideia é internacionalização de nossa norma. Iremos iniciar este processo com cunho educacional, como falamos inicialmente. A ideia é disponibilizar a nova norma também na versão em espanhol. Esta é a versão 2021. E, posteriormente, discutir com cada país, com cada sociedade médica de cada país da América Latina, a melhor forma para trazermos a norma para os diferentes países da América Latina. Esta é a nossa ideia. Estamos no primeiro passo, o passo educacional, como você mesmo falou, já conhecia a norma previamente na versão português. A ideia é facilitar a comunicação com a versão em espanhol e conscientizar a todos sobre a importância, como o Dr. Armando falou, de requisitos de qualidade em laboratórios. Sabemos que existem diferenças entre diferentes países, principalmente em requisitos sanitários locais, que são leis ou são especificações que devem ser mandatórias frente aos requisitos de qualidade determinados nesta norma. Perfeito? Respondido? Vou aproveitar para falar, irei distribuir algumas, não sei se irei atender a todos, mas teremos a oportunidade de distribuir mais cópias amanhã, no lançamento da norma, em conjunto com outro livro brasileiro também, de nossa sociedade, mas a norma está disponível na versão em espanhol no site de nossa sociedade. Vou aproveitar para distribuir. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, ahí hay una pregunta. Nós temos uma dificuldade muito importante no Peru, porque para abrir um laboratório, nós temos muitos profissionais como biólogos ou tecnólogos médicos, patólogos, e muita diversidade de pessoas que podem abrir o laboratório no Peru. Então, eu tenho a pergunta, ou poderia ser, nós poderíamos dar dicas para regular esta atividade no Peru, porque nós não temos um regulamento definido para isso. Em Brasil, existe regulamentação específica para o laboratório clínico. Porém, não é semelhante ao Peru, é permitido, né, que vários profissionais diferentes sejam responsáveis pelos serviços de laboratório. Aí, foi essa a dúvida? Minha dúvida é que no Peru, a patólogo clínico ou médico é a pessoa que tem assinatura no exame. Mas no Peru, a biólogo, a tecnólogo médico também podem ter assinatura e não é legado para o Peru. E é um problema, porque muitas pessoas têm resultados de laboratório que poderiam ser em os laboratórios que não têm uma acreditação especial. É uma dificuldade para o Peru, porque temos muitos laboratórios, mas esses laboratórios não têm a firma do patólogo. Eu poderia ter umas dicas para regular isso.
Em Brasil, como o Dr. Guilherme falou, nosso país, de responsável técnico pode ser tanto o médico como outros profissionais de saúde envolvidos com laboratório, farmacêuticos, bioquímicos, biólogos, bioquímicos, biomédicos. São essas as profissões que podem assinar tecnicamente por um laboratório clínico. E nós outros, em nossa acreditação em Brasil, cobramos por isso. Se tem outro profissional, dar um outro exemplo, nutrólogo, por exemplo, assinando, sendo responsável técnico, não pode. Somente essas profissões. Acá, como você falou, acredito que só o médico possa ser responsável. Caso iremos auditar acá, teremos que cobrar o laboratório pela responsabilidade técnica de um médico. Caso identifiquemos que tem outro profissional assinando, iremos informar na auditoria. Essa parte, ela fica supra-norma, né? A parte legal, a sociedade é uma sociedade científica que não tem poder de alterar a legislação. Então, por exemplo, no Brasil nós agimos assim porque essa legislação existe e ela está acima da aplicação da norma. Se no Peru existe uma outra legislação, a aplicação da norma PALC aqui obedeceria à legislação do Peru, não permitiria o que não é permitido na legislação do Peru. Sí, efectivamente, son normas voluntarias y no van a alterar las normativas locales, no va más allá. Lo que sí deberíamos alinearnos es que estandaricemos los sistemas de gestión de calidad. Nosotros tenemos una norma técnica, la 072, que quiso acercarse a la 15189, pero es del 2008, ¿no? Y ahorita está revisándose. Pero la cantidad de laboratorios que existen en el Perú, nosotros no tenemos una lista de laboratorios registrada en la cual podemos ver quiénes son todos los laboratorios y quiénes son los responsables de esos laboratorios. No tenemos. No sabemos cuántos hay. Hubo un trabajo que se hizo más o menos el 2007, que se estipuló a nivel nacional, teniendo la parte privada y pública, alrededor de 3.600, pero debería haber un registro por lo menos de un 30%, porque se hizo simplemente una revisión muy ligera. Yo tengo algunas preguntas para usted. Yo quería, pero okay, es más dale. en general para la Asociación Peruana, ¿no? Si bien aquí podemos ver en Brasil, ellos como sociedad brasileras que están tomando la parte del PALC, ¿no? ¿Qué nos faltaría a nosotros en la Asociación Peruana para que quizás se conecte con INACAL o ver de alguna manera esto, ¿no? De poder hacerlo realidad desde la asociación, ¿no? Poder tomar se podría decir la vanguardia, tomar las riendas y poder hablarlo, no solamente dependiendo de INACAL, sino también como la misma Asociación Peruana de Patología. Claro, ¿Qué nos faltaría o cómo podríamos empezar? Quizás ellos desde Sociedad Brasilera a aconsejarnos a la Asociación Peruana para poder hacer eso. Bueno, gracias. Esa pregunta sí para mí. Bueno, el tema está en que INACAL es una institución nacional que ve la calidad y tiene su sistema de acreditación y es un par de la 15189, ¿sí? La propuesta de Brasil, que como les mencioné, desde 2007 estamos persiguiendo algo semejante, ha sido un trabajo muy duro que han tenido durante todos estos años y has visto las versiones que han ocurrido para que llevar poco a poco el nivel de un sistema de gestión de calidad y una acreditación a compararse y en algunos casos, como en algunos puntos de la norma, ser inclusive mejor, ¿no? Estaba justamente revisando que no toma la 15189, sino toma la ISCUA, ¿no? En algunos puntos, ¿no? Entonces,
situación especial. Nos gustaría, como sociedad, el tener una norma. Vamos a conversar con ellos para ver cuál es el camino, porque hay varios caminos. Y dentro de eso, a mí me pregunta, ¿no? Esta norma, que es de la 21, ¿por qué no se escogió una norma teniendo en cuenta que la estructura latinoamericana no tiene un nivel, o sea, el nivel de algunos laboratorios nomás llegan a aplicar a la 15189 y normas que tengan un nivel, digamos, bastante elevado? ¿Por qué no se escogió una norma de otro año o de años anteriores para poder ir escalando con sus normas que ya las tienen establecidas? Quer responder? Acho que nós outros buscamos a versão da norma atual de nosso programa. A ideia em trazê-la em versão em espanhol é justamente trazer a realidade que temos nós outros hoje, com requisitos bem atuais. Assim como nossa ideia é provavelmente início da aplicação da 2025, trazê-la também na versão em espanhol. Como acreditamos e os auditores têm capacitação para as versões atuais da norma, optamos por trazer a régua para riba, trazendo inicialmente com um cunho educacional e posteriormente discutindo com as sociedades locais, com agências regulatórias locais de cada país, a estratégia para a implementação. Nós outros sabemos que é uma norma muito rigorosa, diferentes itens, né, de acreditação, e não pensamos em trazer versões anteriores da norma, até porque nós outros já estamos capacitados para trabalhar essa versão mais atual. Acho que é isso, não sei, Guilherme, tem alguma? E nós somos acreditados pela ISQA e somos obrigados a utilizar a última versão dos requisitos de ISQA em nosso programa e temos que utilizar a norma mais atual. Una pregunta, sí. Buenos días. Mi nombre es Arturo Chávez, de ICL. Quería hacer una pregunta. En los laboratorios que están acreditados requieren documentación. La pregunta es si tienen ustedes alguna guía o alguna referencia para que los laboratorios puedan documentar. Sim, tem uma guia, chamamos de CADLab, que é o registro das informações que solicitamos previamente para o laboratório, para submeter ao processo de acreditação. E são vários requisitos para nós outros conhecemos a estrutura de laboratório. Temos diferentes estruturas de laboratórios em pequeno, médio e grande porte em Brasil, com diferentes processos e números de unidades acreditadoras, coletadoras ou processadoras de exames. E nós outros, nessa informação preliminar, conhecemos a estrutura do laboratório e planejamos as auditorias futuras para esse laboratório que pleiteia a acreditação. Não sei se será esta a dúvida. Em lo próprio texto da norma, em próprio documento, para cada requisito, temos as evidências objetivas que têm que ser apresentadas pelos auditores. Esta é uma guia de los documentos que podem ser apresentados para os auditores e comprovar o atendimento de cada requisito do estándar. La pregunta era si tenían una guía para la elaboración de los documentos. O sea, no los requisitos de los documentos, sino más bien una guía de cómo elaborarlos. En la norma. Cuando se trata de documentos, hay los ítems que deben conter los documentos. Entonces, por ejemplo, pero el laboratorio, la norma PAL es abierta, lo que decimos. Ella, distintamente de CAP, CAP dice, tienes que hacer de esta forma.
La norma PALC dice el resultado de su gestión de la calidad, pero cómo usted puede arreglar. Entonces, si quieres tener un manual de la calidad con todo, lo puede. Si va a tener documentos para cada sector analítico, lo puede. Si quieres por equipo, esto es libre. Pero ustedes tienen que escoger la documentación más completa. Tienes que tenerla como quieras. No, pero los ítems que debes cumplir están en la norma, sí. Pero cómo ustedes pueden manejar. Ok, el cómo es libre. Complementação, realmente eu não havia compreendido a dúvida, mas a doutora Luiziane acredito que esclareceu. Não é uma norma muito específica em cada item. Tem diferentes formas de atender os requisitos. Dependendo dos requisitos, tem formas para atendê-los. En el capítulo 3 de los requisitos, que trata de la documentación, tenemos los ítems que deben contemplar los documentos de los sistemas de gestión de la calidad. Tenemos cada ítem que debe cumplir, que serve como uma guia de los documentos, como eu posso elaborar e criar los itens que a norma solicita. Havia entendido se era quando iniciaste o programa o que deveria encaminhar para nós outros para avaliar seu laboratório. Por isso que falei de Calilab. Otra pregunta. En Brasil hay más laboratorios por la norma PALC que el ISO 15689. Muito mais. Eu acho que isso bem restrito. Agora a norma CAP tem uma nova norma CAP 15189 também disponível, mas em Brasil a grande parte do laboratório é acreditado ou pela nossa sociedade, pela norma PALC, ou pela norma da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. ¿Y por qué creen que sucede esto? Eu acho que culturalmente, digamos assim, porque culturalmente criamos a norma antes. ¿Es más accesible cumplir con los requisitos de la norma PALC? ¿Hay algo Não, más? é mais rígido, como falei anteriormente. É mais rigorosa a nossa norma, só que nós outros iniciamos a discutir qualidade em 1998, 26 anos atrás, e já começamos com a régua alta. Por isso que não havia nada. No había. Uno. Entonces, pero el que hay de PALC hoy, desde el inicio, es una comunidad de auditores que les gusta ser auditores de PALC. Los laboratorios tienen orgullo de ser auditados PALC. Entonces, hay una comunidad también que no hay de ISO. Creo que esto... Em outras atividades que não a saúde, a ISO, as normas ISO prosperam, são praticamente os únicos processos. Na saúde, a acreditação está ligada mais a entidades sem fins lucrativos. Por exemplo, os hospitais no Brasil, a maioria dos hospitais são acreditados por uma instituição que chama-se ONA, nacional. Né? Então, culturalmente, os processos evoluíram mais dessa função educativa, ligadas a entidades, né, sem fins lucrativos, que começaram ou entidades científicas ou universidades. Né? Mas existem, convivem no sistema brasileiro todas essas formas de certificação e acreditação. Só para complementação também, em nosso Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, que é muito reconhecido em nosso país, fazemos todo ano sessões específicas para discussões dos requisitos de nossa norma e disseminação deste conhecimento sobre qualidade.
Isso é muito importante, por isso essa construção ao longo dos anos, como a doutora Luiziane falou muito bem. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aparte de agradecer a la mesa, Carlos Eduardo, Fernando, Guillerme, a la doctora Lucián, a todos los asistentes, solamente para cerrar. Es una oportunidad, fíjense cómo es la Sociedad Brasilera de Patología Clínica ha hecho una normativa que ha costado bastante tiempo, es más exigente que la 15189 y aún así la eligen. Este es un reto personal, es un reto social, es un reto científico que debemos asumir todos los que estamos empujando la rueda de lo que significa la calidad. Agradecemos a todos y damos por concluida este bloque. Não, tem aqui a dele.